Imagine um mundo sem humanos, um planeta dominado por gigantes que fariam qualquer animal de hoje parecer pequeno. Antes dos humanos, a Terra foi governada por criaturas absurdamente grandes. Muitas delas quase ninguém conhece. Hoje você vai descobrir monstros pré-históricos que eram os verdadeiros reis do planeta. Animais maiores que carros e mais assustadores que qualquer coisa que você já viu. O Arctodus, um dos mais impressionantes predadores da pré-história, popularmente conhecido como o urso de focinho curto. Este urso foi o maior urso carnívoro que já existiu. Quando se erguia nas patas traseiras, alcançava impressionantes 3,5 metros de altura, e seu peso chegava a quase 1 tonelada. Para você ter ideia, ele era significativamente maior e mais robusto que o urso polar atual. Diferente da maioria dos ursos modernos, que são onívoros, o Arctodus era altamente carnívoro. Ele possuía pernas longas e proporcionalmente mais finas, o que o tornava surpreendentemente rápido para um animal daquele tamanho. Paleontólogos acreditam que ele conseguia correr atrás de presas e também roubava carcaças de outros predadores, como lobos terríveis e até esmilodons. Seus dentes e mandíbula eram extremamente poderosos, projetados para rasgar carne. Ele dominou as planícies e florestas da América do Norte durante o Pleistoceno. Seu focinho curto e largo dava a ele uma mordida com grande força. Imaginar um urso de quase 3,5 metros de altura correndo na sua direção é de arrepiar. O Arctodus representa o ápice da evolução dos ursídeos como predadores dominantes. E se você achou esse urso impressionante, espere até conhecer um mamífero terrestre ainda maior que ele, o Paraceratherium, também conhecido como Indricotherium. Foi o maior mamífero terrestre que já pisou na Terra. Imagine um rinoceronte, sem chifre, com 5 metros de altura apenas no ombro e pesando até 20 toneladas. Maior e mais pesado que um T-Rex adulto. Seu pescoço, extremamente longo e poderoso, permitia que ele alcançasse folhas e galhos no topo das árvores altas, funcionando como uma girafa colossal. Seu corpo era robusto, com pernas grossas como troncos de árvores e uma cabeça grande e alongada. Diferente dos rinocerontes atuais, ele não possuía chifre. Viveu na Ásia Central entre 20 e 30 milhões de anos atrás, durante o Oligoceno. Devido ao seu tamanho descomunal, os adultos praticamente não tinham predadores naturais. Apenas os filhotes eram vulneráveis a ataques. Os fósseis indicam que ele vivia em pequenos grupos e percorria grandes distâncias em busca de vegetação abundante. Seu metabolismo era lento, típico de animais tão grandes. O Paraceratherium é um dos maiores símbolos da megafauna mamífera da era Cenozoica e mostra o quão impressionante a vida na Terra já foi. Enquanto alguns gigantes apostavam no tamanho puro, outros investiam em defesas blindadas. O Glyptodon era um verdadeiro tanque vivo da pré-história, um tatu blindado gigante, do tamanho aproximado de um Fusca, com uma carapaça extremamente dura e pesada, semelhante ao casco de uma tartaruga gigante. Ele pesava mais de 2 toneladas. Vivia principalmente na América do Sul, durante o Pleistoceno. Sua armadura era composta por centenas de placas ósseas fundidas, praticamente impenetrável por presas ou garras. Quando se sentia ameaçado, ele conseguia enrolar o corpo quase completamente, protegendo suas partes vulneráveis. Tinha ainda uma cauda musculosa com espinhos ou placas que usava como uma massa para defender-se. Apesar da aparência intimidadora, o Glyptodon era herbívoro, se alimentando de gramíneas, folhas, raízes e frutos. Seu tamanho e blindagem o tornavam quase invencível contra a maioria dos predadores da época. Fósseis mostram que ele vivia em grupos e deixava rastros profundos no solo por onde passava devido ao seu enorme peso. É difícil imaginar um animal tão bem protegido quanto esse. Enquanto o Glyptodon apostava na defesa extrema, outros gigantes usavam tamanho, velocidade
e veneno para dominar o ambiente. A Megalania foi o maior lagarto que já existiu na história da Terra. Um dragão de Komodo gigante que chegava a 7 metros de comprimento e pesava mais de 600 quilos. Venenosa, extremamente agressiva e com uma mordida capaz de causar infecções mortais, ela era um predador apex na Austrália pré-histórica. Diferente dos lagartos atuais, a Megalania tinha um tamanho descomunal e caçava animais grandes como cangurus gigantes, diprotodons jovens e até outros répteis. Seu veneno não matava imediatamente, mas enfraquecia a presa ao longo dos dias, facilitando a captura. Ela possuía dentes serrilhados e uma força de mordida impressionante. Vivia em ambientes variados, desde florestas até áreas mais abertas, e era uma das criaturas mais temidas do continente australiano. Imaginar um lagarto de 7 metros se aproximando é de arrepiar. A Megalania mostra como os répteis ainda dominavam em alguns lugares, mesmo após a extinção dos dinossauros. Enquanto alguns gigantes usavam veneno e agressividade, outros eram pacíficos, apesar do tamanho. O Diprotodon, conhecido como wombat gigante, foi o maior marsupial que já existiu. Media cerca de 3 metros de comprimento e pesava até 2 toneladas e 700 quilos, o equivalente ao peso de um grande hipopótamo. Viveu na Austrália até cerca de 46 mil anos atrás. Apesar do porte imponente, era um herbívoro pacífico que se alimentava de plantas, raízes e folhas. Possuía pernas curtas e robustas, um focinho largo e cavava tocas enormes, algumas com dezenas de metros de extensão. Seu tamanho funcionava principalmente como defesa contra predadores. Fósseis indicam que vivia em grupos e percorria vastas áreas em busca de alimento. O Diprotodon é um excelente exemplo de como a megafauna marsupial se desenvolveu de forma impressionante na Austrália isolada. Sua extinção está relacionada às mudanças climáticas e à chegada dos primeiros humanos. E se o Diprotodon era um gigante pacífico, o próximo era ainda maior e igualmente fascinante. O Megatherium, a preguiça gigante, foi um dos animais mais impressionantes da América do Sul. Quando se erguia sobre as patas traseiras, chegava a 6 metros de altura e pesava até 4 toneladas. Possuía garras enormes, comparáveis a foices, que usava tanto para defesa quanto para puxar galhos de árvores altas. Apesar do nome preguiça, não era lento. Tratava-se de um animal poderoso e robusto. Era herbívoro e passava grande parte do tempo em pé, arrancando vegetação. Sua pele grossa e pelagem densa o protegiam. Viveu durante o Pleistoceno e era tão grande que poucos predadores ousavam atacá-lo quando adulto. O Megatherium é um dos símbolos da megafauna sul-americana e mostra como mamíferos gigantes se desenvolveram após a extinção dos dinossauros. Agora, mudando totalmente de estilo, vamos conhecer um predador que parece saído de um filme de terror. O Phorus rhacus, conhecido como o pássaro do terror, foi uma das aves mais assustadoras que já existiram. Media 3 metros de altura, possuía um bico enorme e afiado como um machado, e não voava, mas corria mais rápido que um cavalo. Vivia na América do Sul e era um predador dominante das planícies. Com seu bico poderoso, ele desferia golpes violentos que podiam matar ou gravemente ferir presas grandes. Era extremamente ágil e possuía uma visão excelente. Diferente das aves atuais, era um caçador terrestre feroz. O pássaro do terror dominou ecossistemas inteiros por milhões de anos e só perdeu espaço com a chegada de mamíferos predadores mais eficientes. Imaginar uma ave de 3 metros correndo atrás de você é algo perturbador. E para fechar nossa lista, com chave de ouro, um carnívoro cujo crânio sozinho já impressiona, o Andrews foi um dos maiores mamíferos carnívoros terrestres que já existiram. Seu crânio sozinho media 83 centímetros de comprimento, um dos maiores já encontrados para mamíferos carnívoros. Parecia um lobo gigante mutante, com dentes enormes e uma força brutal. Viveu na Mongólia
há cerca de 45 milhões de anos. Embora ainda existam debates sobre seu tamanho exato, estima-se que ele podia chegar a mais de 4 metros de comprimento. Era um predador apex, capaz de caçar ou consumir grandes presas. Seu crânio sugere uma mordida extremamente poderosa. O Andrewsarchus representa uma época em que mamíferos carnívoros gigantes começavam a dominar após a extinção dos dinossauros. Esses foram alguns dos verdadeiros reis que dominaram a Terra. Qual desses monstros te impressionou mais? Deixa nos comentários.